E aí, turma, beleza? Tranquilo? Então, vamos continuar aqui o nosso comentário. Pessoal, essas últimas questões aqui, da página 92, é de suma importância vocês prestarem bem atenção, certo? Porque requer muito cálculo, quer dizer, requer cálculos e algumas transformações de unidades de grau, minuto e segundo. Então, bora prestar muita atenção. Você tente acompanhar a resolução, beleza? Os comentários. Depois você vai fazer o seguinte, refazer essas questões após o vídeo, beleza? Esse é o conselho. Pois bem, questão de número 52. O triplo de um ângulo é 151 graus, 28 minutos e 15 segundos. Qual é o complemento desse ângulo? Pessoal, então vamos lá. Ele diz o seguinte, que o triplo desse ângulo, que eu não conheço, mas é x, o triplo dele é x. Ele diz que o resultado dele é 151 graus, 28 minutos e 15 segundos. Correto? Beleza? Esse é o ângulo. A gente tem que encontrar o valor desse ângulo x. Se você está multiplicando e o resultado aqui, para você achar o valor, você vai ter que dividir, beleza? Então, ó, é 3, aqui é o triplo de um ângulo, o x aqui é um ângulo, então 3 vezes x, que deu isso aqui. Para você encontrar o valor do x, você vai ter que dividir esse valor por 3. É isso que nós vamos fazer. Então, vamos lá, ó. Você vai pegar os 151 graus, 28 minutos e 15 segundos. Dividido por 3. Beleza? 151 dividido por 3 dá 50. 50 graus. 50 vezes 3 dá 150. 51 vezes 150 sobra 1 grau. Esse 1 grau aqui temos que transformar para minuto. Beleza? O que é que você vai fazer? Você vai pegar esse 28 e somar com 60. Lembrando lá daquele cálculo. Você procure sempre recordar aquele cálculo de transformação. Então, você vai pegar esse 28, somar com 60. 28 mais 60 é igual a... Esse 28 mais 60 é igual a 88, né, pessoal? 88 minutos. Agora, você vai dividir 88 por 3. 88 por 3. Ó, primeiro vamos pegar o 8. 8 por 3... vai dar 2, certo? 2 vezes 3, 6. 8 menos 6, né? 2 vezes 3, 6. Aí você pega aqui, ó. 8 menos 6, 2. Baixa quem? O 8. Beleza? 28 minutos dividido por 3. Vamos lá. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 8, 24. Então, o número aqui vai ser 29, vai ser 9. 3 vezes 9 dá 27. 28 menos 27 vai dar, sobra 1. Beleza, sobra 1. Esse 1 aqui é 1 minuto. Esse 1 minuto corresponde a 60 segundos. Você vai fazer o quê? Somar com 15. Somar com 15 segundos. Que vai dar igual a quanto? Dá 75. 75 segundos. Agora você vai dividir. Lembrando, né? Aqui deu 29 minutos. Coloca o símbolo. É importante colocar a unidade de minutos. Bem, 75 dividido por 3. 75 dividido por 3 dá 25 segundos. 25 vezes 3 dá 75. 75 menos 75, o resto 0. Tá aí, pessoal. Continha toda detalhada. Se você tem uma outra forma de fazer, faça. Beleza? Se deu resultado, bateu com o resultado, se você tem outra maneira, faça. Essa maneira aqui é uma maneira destrinchada para você entender o processo de transformação, o processo do cálculo em si. Beleza? Vamos para a próxima questão.
Então vamos lá, pessoal. Questão de número 53. 53 diz o seguinte: o triplo do suplemento de um ângulo OAB é 63 graus, 15 minutos e 33 segundos. Quanto equivale o OAB? Pessoal, mais uma vez vamos precisar colocar em forma de expressão, em forma de fórmula, quando ele fala o triplo do suplemento de um ângulo. Então, ó, o triplo é 3 multiplicado pelo suplemento. O suplemento vai ser 180 menos x. Então, o triplo do suplemento de um ângulo. O triplo do suplemento de um ângulo. O suplemento é 180 menos x. Então, você vai colocar nessa forma. E ele diz que esse resultado aqui, quanto é? O resultado aqui, ele diz o seguinte, que é igual a 63 graus, 51 minutos e 33 segundos. Beleza? Ele quer saber o valor do ângulo OAB. No caso aqui, nós vamos descobrir o valor do ângulo X, ok? Então, pessoal, novamente, nós vamos utilizar a ideia da divisão, essa mesma ideia aqui. Só que no final, nós vamos calcular o suplemento. Assim, só um instante. Nós calculamos aqui, vou só voltando aqui para a questão. Nós calculamos aqui a divisão, mas ele quer aqui também o complemento. Então, no final, o que você vai fazer? Você vai pegar o 90, que é igual a 89, que é igual a 59 minutos e 60 segundos. Você vai pegar isso aqui, ó, subtrair 50 graus, 29 minutos e 25 segundos. Você vai subtrair esse resultado, porque a gente vai precisar de fazer isso aqui lá na questão de número 3. Então você vai subtrair, aqui vai dar 5, aqui vai dar 3, aqui vai dar 30 minutos, aqui vai dar 9. Então, a nossa resposta aqui, no caso da questão de número 52, é 39 graus, 30 minutos e 35 segundos, que é justamente o complemento que ele quer. O complemento é 90 menos x, beleza? Então, não esqueça, você pega o complemento complemento é 90 menos x. Você pega o 90, faz a decomposição entre o misto e encontra a resolução, beleza? Então vamos lá. Questão de número 53. Voltando aqui à explicação, você vai pegar o triplo do suplemento de um ângulo e vai colocar o valor dele lá que ele dá no livro, certo? Isso aqui já está no livro. Bem, você vai colocar em forma de fórmula essa representação aqui que está escrita. Então, o triplo de um ângulo, o triplo do suplemento de um ângulo. Beleza. O que é que você vai fazer agora? Vamos dividir. Você vai pegar 63 graus, 51 minutos e 33 segundos. Você vai dividir isso aqui tudo por 3. 63 graus dividido por 3 vai dar 2, vai dar 1, dá 21 graus, beleza? O resto aqui é 0. Porque 63, o resto aqui é 0. Ok? Aqui vai dar 63, 63 menos 63, 0. 51 dividido por 3 dá quanto? Vamos lá. Vai dar 17. Vamos ver se dá 17. 17 vezes 3 dá 21. Dá 21. Vai 2, 3 vezes 1 do 2, dá 51. Que vai dar 17 minutos. Então 13 vezes 17 dá 51. 51 menos 51, o resto também é 0, ok? E aqui 33 dividido para 3 dá 11 segundos. 33 menos 33 segundos, o resto também aqui é 0. Então tá aí, pessoal, a divisão foi bem mais fácil, né, do que essa daqui. A divisão foi bem mais simples, o resto tudo 0. Não precisou transformar nenhuma unidade. Então vamos lá. Você vai pegar esse elemento aqui, você vai colocar assim, ó.
180 menos x é igual a 21 graus, 17 minutos e 11 segundos. Beleza? Ele quer saber quanto é que vale esse ângulo x. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar esse ângulo aqui, você vai subtrair. Você vai subtrair esse ângulo menos Então, pessoal, aqui você vai pegar o 180 menos x igual a isso aqui. Tranquilo. Não fique preocupado com esse tipo de anotação. O que é que você vai fazer agora? O suplemento, né, 180 menos o ângulo, então você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar o 180, esse 180 graus, você vai transformar ele em um número misto, vai ficar assim, ó, 179, aqui vai ficar 59 e aqui 60 segundos. Você vai subtrair pelo valor do ângulo aqui que nós encontramos, pelo valor do ângulo da divisão. Tá aqui, ó, o valor do ângulo da divisão. Vamos subtrair. Vai ficar 21 graus, 17 minutos e 11 segundos. Você vai subtrair para nós encontrarmos a resposta. Então, 60 menos 11 vai dar quanto? 49 segundos. 59 menos 17, aqui dá 2 e aqui dá 4. 42 minutos. E 179 menos 21, aqui vai dar 8, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 1. Então, no caso aqui, o nosso ângulo B é igual a 158 graus, 42 minutos e 49 segundos. Beleza? Esse é o nosso resultado aqui. Então, essa expressão, não fique com medo dela. Quando você chegar até aqui, você pega simplesmente o 180, transforma ele em um número misto e faça a subtração. Beleza? Próxima questão. Então, beleza, pessoal. Retomando aqui, questão de número 54. Questão de número 54 diz o seguinte: o dobro do complemento de um ângulo é 150. Quanto mede esse ângulo? Ora, o dobro do complemento. Mais uma vez, você vai fazer isso aqui, ó. O dobro do complemento. O complemento é 90 menos x. Ele diz que esse ângulo é igual a quanto? É igual a 150. 150 graus. Aí ele quer saber quanto é que mede esse ângulo, beleza? Então, o dobro do complemento de um ângulo é 150. Beleza. Agora vamos lá, fazer esse cálculo. Você vai pegar esse 150 e dividir por 2. Então, você vai ver isso aqui, ó, 150 vai dividir por 2, porque aqui ele está multiplicando. O dobro é multiplicar, então você vai ter que dividir isso aqui por 2, que vai dar 75 graus, beleza? O resto aqui é zero. Então, como é que nós vamos encontrar o valor desse ângulo? Você vai fazer o seguinte, vai pegar 90 menos 75. 90 menos 75, pegando aqui, né, no nosso resultado, dá 15. Então, o nosso valor do ângulo é 15 graus. 15 graus. Beleza? Esse é o nosso valor do ângulo. Questão de número 55. Essa aqui é boa. A quinta parte do complemento, olha só, a quinta parte é 1 sobre 5 do complemento, do é multiplicar, que é um complemento, é 90 menos x. É igual, ele diz que é igual a quanto? É igual a 12 graus. Pessoal,
Quando ele fala em quinta parte, é a mesma coisa de 90x dividido por 5. A quinta parte significa dizer que ele está dividindo. Dividido por quanto? Por 5. Beleza? Então você vai fazer o seguinte: se aqui está dividindo, nós temos uma fração, você vai pegar esse número aqui, ó, o resultado dele vai multiplicar por 5 pelo denominador. Então você vai pegar 12 vezes 5 é igual a 60 graus, certo? Bem, ele quer o complemento, então você vai pegar 90 menos 60, que é igual a 30 graus. Essa é a nossa resposta, beleza? Então, questãozinha simples, 54, 55. O cálculo é simples, só que você tem que ter muito cuidado na hora de interpretar. Por isso, é essencial que você refaça essas questões, ok? Beleza. Continuando aqui. Questão de número 56. Também é uma questão muito boa. Um ângulo excede o seu complementar em 42 graus. Pessoal, o que é que significa a palavra excede? Excede é que passa, né? Não? Excede é o que passa. Então, nós podemos fazer o seguinte: se você pegar o complementar, é a soma de 2 ângulos, que é igual a 90, certo? E ele disse que passou 42, então mais 42. Aqui deu quanto? A soma desses dois deu 132, né? Não? 132 graus. Mas quanto é que mede esse ângulo? O ângulo não vai medir 132 graus, porque nós temos aqui o complementar. Nós temos o complementar dele. Então, você vai fazer o quê? Dividir isso aqui por 2. 132 graus dividido por 2. Aqui vai dar 6, dá 12. Sobra 1. Baixo 2, que dá 6. Ou seja, o nosso ângulo é 66 graus. Ok? Questão também de interpretação. Beleza? Aqui o resto é 0. Questãozinha boa, a última questão, para finalizar a nossa aula. 2 ângulos são suplementares e a diferença entre eles, entre suas medidas, é 32 graus, 42 minutos e 50 segundos. Qual é a medida de cada um? Vamos fazer o seguinte. Ele está dizendo o seguinte, que 2 ângulos são suplementares. Então, eu posso dizer que o ângulo A, vou botar aqui ângulo A mais ângulo B é igual a 180. Ele disse que são suplementares. E ele fala também que a medida, que a diferença entre eles, que eu vou colocar aqui A menos B, ele dá o resultado aqui dessa diferença, que é 32 graus. 32 graus, 42 minutos e 50 segundos. A diferença entre eles é isso aí, ok? Ele quer saber quem é o valor dos 2 ângulos. Quem é o valor do ângulo A e o valor do ângulo B. Vamos aqui, ó. Bem, pessoal. Bem, continuando aqui. Você vai pegar A mais B, A menos B, colocar a relação lá, aqui é o suplemento e aqui é a diferença. Então vamos lá. Você vai fazer o seguinte, vamos fazer aqui um cálculo algébrico. Você vai pegar aqui, ó, lembrando, né? Vou fazer só um pequeno detalhe. Que esse 180 aqui. Então, bora aqui. Você vai fazer o seguinte: você vai somar essas letras. Como assim? Se você tem um A mais um A, você tem quantos A? Tem 2A. É aquela coisa. Se você tem uma laranja mais uma laranja, você forma 2 laranjas. Pois é o mesmo raciocínio. Você tem um A mais um A. A mais A é 2A. Eu tenho 2A. Então você vai escrever 2A. Certo?
Bem, olha só, isso aqui é simetria. Quando você tem dois números iguais, eu tenho mais b e menos b, na verdade são dois valores iguais, só que com sinais diferentes. Então isso aqui vai dar zero. Então você pode cortar isso aqui, ó. Beleza? Esse é um cálculo algébrico. Então quando você tem números iguais, valores iguais, só que sinais diferentes, o resultado dá zero. Então para isso eu cortei o mais b e o menos b, ok? Porque deu zero. Então não preciso colocar zero, vou colocar só o sinal de igualdade. E agora aqui vem um detalhe, olha só. Esse 180 graus, pessoal, eu vou transformar ele em número misto. Então vai ficar assim, ó. 179 graus, 59 minutos, 60 segundos. Você vai diminuir por 132. Você vai diminuir. Beleza, pessoal? Então você vai agora somar. Você vai somar esse 180, que é o número misto, que é exatamente isso aqui, ó. Segundos, você vai somar esse valor com esse. Então, ó, só colocando aqui embaixo, 32 graus, 42 minutos e 50 segundos. É somar isso aqui tudo, ó. Quanto é que vai dar essa soma? 32 mais 179. Aqui vai dar 11, sobe 1, dá 10, dá 11, sobe 1, dá 211 graus. E aqui vai dar, aqui vai dar 11, vai 1, dá 9, 10, dá 101 graus, 101 minutos. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 110 segundos. Beleza. Isso tudo aqui, pessoal, o 2A é igual a 211 graus, 101 minutos e 110 segundos. Beleza? Esse aqui é o nosso ângulo A, o nosso ângulo 2A. Vou apagar essa parte aqui para dar continuidade ao cálculo. E vamos dividir por 2, ok? Então, ó, vamos lá. Eu pegar aqui logo o 211 graus, 101 minutos e 110 segundos, dividido por 2, né? Por 2. Então vamos lá. 211 dividido por 2. 211 dividido por 2 vai dar 105, não é não? 105 graus, 105 vezes 2 dá 210. 210 menos 211 menos 210 sobra 1 grau. Esse 1 grau aqui corresponde a 60 minutos. Você vai somar, ó, você vai somar com 101. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 161. 161 minutos, beleza? Agora você vai pegar esse 161 minutos e dividir por 2, que vai dar quanto? Dá 80. 80 minutos. 80 vezes 2 dá 160. Bote 160 aqui, ó. 161 menos 160 sobra 1. Um quê? 1 minuto. Esse 1 minuto corresponde a quantos segundos? 60 segundos. Você vai somar esse 110 com 160, que vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 170 segundos, ok? 170 segundos dividido por 2 dá 85 segundos. 85 vezes 2 dá 170 segundos. 170, o resto é zero. Então, pessoal, olha só como é que é feito aqui o esquema do cálculo. Bem simples. Quando você sobrar
o valor da unidade, você transforma em 60. 1 grau 60. Aí, ó, no caso aqui, ó, sobrou 1 minuto. 1 minuto é 60. E sempre procure somar com o valor correspondente. Beleza? Então, no caso aqui, o ângulo A é 105, 80 e 85 segundos. Só que tem um detalhe. Esse ângulo A, que é igual a 105, 80 e 85 segundos, nós temos que simplificar. Por que nós temos que simplificar? Porque, pessoal, você observa que o minuto e o segundo passaram de 60. Ora, se passaram de 60, você vai ter que fazer aquele esquema lá. Você vai dividir aqui por 60, vai sobrar 20, ok? Aí você soma com 1 grau. Exatamente isso. Olha só, você vai fazer aquele esquema lá. Eu vou dividir esse 80 primeiramente eu vou dividir esse 80, vai ficar assim, ó, 80 dividido por 60. 80 dividido por 60 dá o quê? 1 grau. Esse 1 grau você vai somar com 105. Então, ó, você vai somar com 105. Você vai colocar aqui 105 mais 1, que é igual a 106. 106 graus. Então, nós já sabemos que o A vai ser 106. Agora, o resto aqui, quanto é o resto? O resto vai ser justamente 20. Vai ser 20 o quê? 20 minutos, ok? Então, nós temos aqui 20 minutos é o nosso resto, a gente vai precisar dele. Pois bem, agora o que você vai fazer? Você vai pegar o 85. Esse 85 aqui, ó, você também vai dividir por 60 também. 85 por 60 vai dar 1. 60, ó, 60, 85 menos 60 vai dar 5, dá 25, não é não? 25, o quê? Segundos. Esse 25 segundos aqui, e aqui é minuto. Esse minuto aqui, você vai somar com o 20 daqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Esse 1 minuto daqui você vai somar com esse resto lá do outro cálculo que faltou. Do outro cálculo do 80 dividido por 60. Você vai somar esse mais esse. Então, ó, 20 minutos mais 1 minuto, que é igual a 21 minutos. Beleza? E o resto é 25. O resto é 25. Então o que você vai fazer? Você vai pegar 106 graus, 21 minutos e 25 segundos. Esse aqui é o nosso ângulo A, certo? Esse aqui é o nosso ângulo A. Nosso ângulo A é 106. Nosso ângulo A é 106. 106 graus, 21 minutos e 25 segundos. Esse é o nosso ângulo A, beleza? Encontrando o ângulo A, agora vamos encontrar o ângulo B, né? Ora, pessoal, o ângulo é suplementar. O A mais B é 180 graus, certo? 180 graus. Para a gente encontrar o valor do ângulo A, nós temos que pegar, aliás, para a gente encontrar o valor do ângulo B, temos que pegar o valor de 180 menos o valor do ângulo A, né? Não é assim, ó. B vai ser igual a 180 graus menos o valor do ângulo A, certo? Pois bem, só que esse ângulo 180 graus, nós temos que fazer a transformação para número misto. Então vai ficar assim, ó. O ângulo B vai ser igual a 179 graus, 59 minutos e 60 segundos. Isso aqui menos o ângulo A.
Pronto, a gente vai subtrair. Então, para encontrar o valor do ângulo B, eu vou pegar o 179 e fazer a armação simples. 59, 60, menos o ângulo A, que é 106 graus, 21 minutos e 25 segundos. Beleza? Subtraindo aqui, nós vamos encontrar o ângulo B. 9 menos 6 dá 3, aqui embaixo 7, dá 73 graus. Aqui 9 menos 1 dá 8, 38 graus, 38 minutos. 60 menos 25, aqui vai dar 35 segundos. A 10, vai 1, 35 segundos. Então, o ângulo B, né, o outro ângulo vai ser 179 graus, 59 minutos. Desculpando aí, pessoal, pelo... Colocar aqui 179. O ângulo B vai ser igual a 73 graus, 38 minutos e 35 segundos. Beleza? Então, esse aí é o ângulo B. E finalizamos a página 92. Então, pessoal, após o vídeo, você refaça essas questões, porque elas têm cara de avaliação. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixe lá no portal, especifique a sua dúvida. É importante você especificar o detalhe, ok? Então, deixe a sua dúvida, que aí a gente pode retratar aqui a dúvida nos vídeos. E as aulas online, né, logo estará disponível. Já deixei um link lá no portal educacional. Aquele link, se você fizer um cadastro, basta você clicar no link e automaticamente você vai entrar na minha sala, beleza? Então, valeu e bons estudos!